Chegamos, enfim, né? 7ª semana do nosso Devocional do Adorador. Nosso assunto hoje é Jesus, o meu lugar seguro. Qual é a nossa música dessa semana? Há um lugar, da Heloísa Rosa. E se você observar aí, eu estou num lugar um tanto quanto diferente hoje. Eu estou dentro de um estádio de futebol, que nesse momento se encontra vazio, mas que há poucos minutos tinham alguns jovens treinando aqui atletismo. Eles treinam por causa de um lugar no pódio. E eu quero falar de um lugar, mas um lugar em Deus. Quero compartilhar com vocês um versículo, está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. O Senhor, desde o princípio, Ele nos gerou, Ele nos criou para estarmos com Ele. E quando você lê a Bíblia, quando você caminha pela Bíblia, você vai ver que sempre o Senhor nos chama a um lugar para estar com Ele, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então tudo começa ali no Éden, quando Ele nos criou e Ele plantou. Eu sempre digo que Deus fez duas coisas quando Ele criou tudo. Ele criou pela palavra, todas as coisas, mas quando Ele foi criar o homem, Ele criou com as próprias mãos. E Ele plantou, a Bíblia fala que Ele plantou um jardim com as próprias mãos e preparou para que o homem pudesse estar ali com Ele. E todos os dias, nós sabemos que todas as tardes Ele vinha. E a história nós conhecemos, o pecado nos tirou daquele lugar, mas quando você caminha pela Bíblia, você vê o Senhor preparando lugares e nos chamando a um lugar. E cada dia dessa semana, os 7 dias, nós vamos falar de um lugar. O primeiro dia, logicamente, nós vamos falar do Jardim do Éden, o lugar onde Ele criou para estar conosco. Mas o homem saiu desse lugar. E quando você caminha um pouquinho mais, você vai ver que o Senhor nos chama. Tem um momento em que Ele chega para Moisés e diz: vem aqui, vem para cá. O monte era o lugar onde Moisés se encontrava com o Senhor. E o Senhor ali, naquele monte, Ele revelou tantas coisas que nos alcançam hoje. Mas Ele chamou a Moisés, e Moisés foi para aquele lugar e se encontrou com Ele. Ali, todas as coisas reveladas, o próprio tabernáculo foi revelado ali para Moisés. O Senhor também nos chama no vale. Ele chama Ezequiel, mostra um vale de ossos secos, e ali com o Senhor Ele diz: é possível que esses ossos se levantem? Quando Ezequiel responde: Senhor, Tu sabes. Então, o jardim é um lugar de encontro, o monte é um lugar de encontro, o vale também é um lugar de encontro. Ou talvez um outro lugar seja a casa do oleiro. Jeremias 18, o Senhor diz para o profeta: vai à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. E quando ele chega naquele lugar, o oleiro está moldando o barro, fazendo um vaso, e quando aquele vaso é quebrado nas suas mãos, ele começa a fazer tudo de novo. E o Senhor pergunta: é possível a mim fazer assim contigo? Quantas vezes nós, como barro nas mãos do oleiro, muitas vezes queremos virar para o oleiro e dizer como fazer ou como não fazer? O barro, a casa do oleiro nos fala de dependência, nos fala de entrega, porque quem sabe o porquê fazer, como fazer, que tipo de vaso fazer, é o oleiro, é o Senhor. Nós precisamos ser barro molinho nas mãos do oleiro. Mas o Senhor também se encontra com o homem no meio da tempestade. Você se lembra quando Jesus estava no barco e tinha uma tempestade terrível e eles assustados? Em outro momento eles estão no barco e eles veem vindo no mar alguém, e Pedro assustado, e Jesus diz: não, sou eu. E ele diz: não, se é o Senhor, então que eu possa ir ter contigo. E ele diz: vem. Quantas vezes, no meio do mar revolto, no meio da tempestade, eu tive o privilégio de conhecer esse lugar, esse mar onde Pedro andou sobre as águas. E é assustador. Muitas vezes nós questionamos, né? Pedro, por estar ali, Jesus estar ali, ele ter medo, parar de olhar para Jesus e afundar. Mas será que eu e você não faríamos a mesma coisa? Será que eu e você
Não temos afundado muitas vezes em um mar que o Senhor nos coloca, porque nós tiramos os olhos para Jesus e focamos em alguma coisa, em alguma situação, em algo que eu estou olhando. A gente precisa aprender a não tirar os olhos dele. O Senhor também nos chama para um lugar na madrugada. A Bíblia diz que quando nós acordamos cedinho, tem pessoas que brincam, né? Falam assim, não, é bom sair na madrugada, orar na madrugada, porque na madrugada a fila é menor. Será, queridos? Eu não sei, o que eu sei é que a Bíblia diz que o Senhor se agrada muito, quando nós o buscamos pela manhã. Tem uma música que eu gosto muito que diz, pela manhã tu tens minha força. Pela manhã, pela manhã, pela manhã. Amanhã eu saio muito cedo de madrugada, sempre, para trabalhar. E eu tenho o privilégio de morar numa chácara e ver amanhã o sol nascendo, aquele orvalho ainda nas folhas, e é um lugar onde realmente o Senhor fala conosco. E por fim, o Senhor fala comigo, Ele diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que está em secreto responderá, te escutará, se relacionará contigo. Você consegue ver em cada um desses lugares uma busca, uma tentativa do Senhor de nos levar de volta para Ele? Isso agrada o coração de Deus, o Senhor quer se relacionar conosco. Eu não sei o lugar onde o Senhor tem te chamado, eu sei que Ele tem um lugar para você. Ele tem um lugar para mim. Que nós possamos buscar esse lugar no Senhor, seja no jardim, seja no monte, seja no vale, seja à tarde, seja à noite, seja o horário que for. Nesse momento é um fim de tarde. Aqui está lindo, é um lugar lindo que apesar de vazio, traz uma paz, um lugar tão bom, tão gostoso de estar. Você sabe qual é o melhor lugar do mundo? Eu sempre ensinei para os meus filhos desde pequenos. Eu perguntava para eles, qual é o melhor lugar do mundo? E eles me respondiam, no centro da vontade de Deus. Que eu e você possamos achar esse lugar, o centro da vontade de Deus. O lugar físico não interessa. Talvez o Senhor peça para você, como Ele já pediu para mim, um lugar para nós dois. E eu fiz esse lugar, e eu vivi nesse lugar muito tempo. Hoje, Ele tem um lugar para nós na presença dEle. Foi o que Ele revelou para a mulher samaritana. Nem aqui, nem acolá, mas aqueles que verdadeiramente o adorem em espírito e em verdade. A adoração é a chave para encontrar esse lugar no Senhor. Não abra mão desse lugar, dessa presença. Que Ele possa falar com você nessa semana e que você possa buscar esse lugar nele. Eu sei que Ele tem grandes segredos para mim e para você. Vamos buscar esses segredos, tá combinado? Que o Senhor te abençoe. Muito, muito mesmo. Deus te abençoe muito. A gente se vê na próxima semana.